Aí, pessoal, agora a gente veio trazer para você sobre o desmaio do paciente, tá certo? O desmaio do paciente é uma coisa muito inevitável de acontecer, tá certo? Existem N motivos que podem trazer o paciente a desmaiar no setor de ambulatório na coleta de sangue, tá certo? Muitas das vezes o paciente tem medo de tirar sangue e esse medo muitas vezes é um trauma infantil quando ele era criança. Lá quando ele era criança, às vezes alguns pais, por falta de sabedoria, coloca medo na criança. Não é legal isso. Colocar medo na criança quando a criança está trelando, quebrando tudo dentro de casa, feito o meu lá em casa, que é virado também. Muitas vezes a criança está lá perturbando, brincando, virando, fazendo tudo. Aí o pai muitas vezes ou a mãe irritado por algum momento emocional, aí diz: olha, eu vou levar você para o laboratório, eu vou levar você para levar injeção no bumbum, viu? Levar injeção aí no braço, a enfermeira vai pegar você lá e vai aplicar a injeção em você, viu? Você vai ver, viu? Fique perturbando. Aí aquela criança cresce com aquele medo na cabeça e muitas vezes quando chega em um setor, às vezes não, em alguns casos, não em todos os casos, mas pega um profissional às vezes não muito bom naquele dia, aí a criança, aquele comportamento de criança mesmo, às vezes aquele profissional, muitas vezes, não quero ofender a ninguém, mas às vezes o profissional falta um certo cuidado e aquela criança termina ficando com aquele trauma, com medo na coleta do sangue ou até mesmo na aplicação de uma injeção. Então, muitas vezes é necessário que o pai e a mãe ele explique para a criança, não é? Ao sair da sua casa, você explique para a criança, não é? Que ela precisa fazer aquele exame, tá certo? E no caso do adulto, ele ficou com aquele trauma, muitas vezes infantil, ficou com aquele trauma infantil e ele chega até a desmaiar no ambulatório quando ele é atendido lá na coleta de sangue ou para fazer uma injeção, uma medicação no músculo, tá certo? Então, quando o paciente estiver no atendimento e ele sofrer um desmaio, o que você vai fazer? Você vai atender ele primeiro, né? No atendimento você vai observar ele se ele está bem, porque às vezes na coleta de sangue você já percebe, aquele profissional às vezes na coleta do sangue, ele já percebe que a pessoa está pálido, da cor dessa parede. Às vezes está tão branco, tão pálido, e você já percebe, tá certo? Para você não liberar o seu paciente, ele pálido daquele jeito e acontecer como a gente já presenciou, não é? Uma vez a gente perguntou para o paciente, viu ele muito pálido demais, o sangue tinha fugido, a gente perguntou para ele: o senhor está bem? E ele com vergonha disse: não, estou bem, eu estou bem, e eu acreditei. Eu vi ele pálido, mas como eu estava na correria, eu acreditei que ele estava bem. Aí ele saiu de perto da gente, e quando ele saiu de perto da gente, ele caiu. Quando ele caiu, a cabeça dele passou bem perto de uma peça de vidro na época, em outro ambulatório que eu trabalhei nesse local, tinha peças de vidro assim, de formatação do ambiente, umas peças de vidro, e a cabeça dele passou bem perto do vidro, na queda que ele levou. Então, para evitar um acidente, não é? Para evitar um desconforto com o paciente nessa situação, observe se ele está pálido, e depois disso eu passei a ter mais cuidado ainda do que eu já tinha. Então, se ele desmaiar, acontecer do paciente desmaiar e você não tiver um local para colocar no momento de urgência, ele pode ficar deitado no chão onde ele caiu e você fazer um procedimento, levantar as pernas dele na altura da sua cintura, as pernas dele, para que o sangue daquela região desça para aquela região inferior, né, do seu corpo, lá, o sangue aumente a oxigenação no cérebro do paciente, entendeu? Aumentando a pressão do sangue. No momento que você levanta a perna do paciente, ele deitado no chão, no momento que você levanta a perna dele, aquele sangue corre para a cabeça do paciente, entendeu? E isso melhora a oxigenação do cerebelo e o paciente volta ao normal. Ele volta ao normal. Ou se você perceber que ele está sentado na cadeira e ele não estiver se sentindo bem, ficando pálido também, você pode pedir para ele baixar a cabeça, colocar os braços no meio das pernas,
colocar o braço no meio das pernas e tentar colocar a cabeça entre as pernas, tá certo? E respirar fundo e soltar bem devagarzinho, entendeu? Respirar fundo e soltar bem devagarzinho para que a oxigenação na cabeça dele, quando ele baixar, essa oxigenação melhora na cabeça dele e ele volta ao normal. Que 90% dos pacientes que a gente atende que se sente mal, no momento que ele vai desmaiar, a gente faz esse procedimento, ele torna ao normal, ele volta ao normal, tá certo? E se for uma coisa mais grave, você pode entrar em contato com o laboratório, tem esse preparo de entrar em contato com uma ambulância e você fazer e acompanhar esse socorro daquele paciente, se for necessário, tá certo? Então fica aí a dica, observe bem o seu paciente, se for necessário, ele não estiver bem, pega um café para ele, pega uma bolacha, ajuda o teu paciente aí também, que a gente faz isso, no setor que a gente trabalha, a gente também ajuda, entendeu? Faz o máximo para atender o melhor, tá certo? Então, muito obrigado aí, que Deus abençoe a vocês, siga aí a dica também, para que dê tudo certo aí no seu setor, e para aqueles que estão também começando agora, tá certo? Muito obrigado.